Livro de Esté, capítulo 4, verso 13 ao verso 14. A palavra de Deus diz assim: Mardoqueu enviou esta resposta a Esté: não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada, num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui na tua casa nessa noite, Deus, compreendendo, meu Pai, que a dimensão do ambiente em que nos encontramos, aos nossos olhos, Senhor, parece apenas, meu Pai, mais um recinto, parece apenas mais uma casa, mais um local, Senhor, onde as pessoas se reúnem. Mas se os nossos olhos espirituais pudessem ser descortinados, certamente, meu Deus, entenderíamos como entendeu Jacó, que aqui, meu Pai, é o lugar onde a tua presença se encontra. Aqui é um lugar, meu Pai, consagrado, Senhor, a ti, pois nesse lugar nós não realizamos outras reuniões, não realizamos, meu Pai, outras atividades, mas separamos, Senhor, esse espaço, separamos, Senhor, este cenáculo, meu Pai, para buscar e invocar, Senhor, e glorificar a tua presença. E esse, Senhor, é o momento que nós dependemos exclusivamente agora do teu Espírito Santo. Precisamos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Precisamos, meu Pai, que o teu Espírito, Senhor, nos alimente. Precisamos que a nossa fé, Senhor, seja reavivada. E agora, Senhor, confiando, meu Pai, que o Senhor nos ama e que o Senhor, meu Deus, quer falar conosco nessa noite, eu te peço, meu Pai, conduz a pregação da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, para nós começarmos a ministração e chegarmos naquilo que Deus quer falar com a sua igreja nessa noite, eu vou trazer para você, de forma muito breve, um pouco da história de quem foi Esté, para que a gente possa compreender o versículo que nós lemos. Eu gosto sempre de trazer o contexto do texto que nós estamos lendo, para que a igreja tenha um firme fundamento daquilo do que Deus fala através da sua palavra. Contextualizando historicamente, se você pega a Bíblia para ler, você vai ver o tempo em que Deus tira o povo do Egito, o seu povo, os descendentes de Abraão, que estavam escravizados através da vida de Moisés, leva o povo à sua terra, o povo chega na terra, pede a Deus um rei, Deus levanta como primeiro rei, o rei Saul, depois vem a casa de Davi, se estabelece no governo e no reino do povo de Deus, a nação de Israel, a nação que levava o nome que Deus deu a Jacó, mas os descendentes de Abraão. E ali a gente vai começar a ver que depois de Davi, depois de Salomão, esse reino se divide e começa uma instabilidade de reis que entravam e serviam a Deus, reis que entravam e desagradavam totalmente a Deus. Um reino dividido, até que você vai chegar já próximo ali aos registros dos livros dos reis que governaram esta nação, e você chega ali no encontro com o livro do profeta Daniel, na geração de Daniel, quando esse povo é levado cativo para a Babilônia. O povo é levado cativo e começa agora a viver em terras estranhas. A gente acompanha toda essa história na Bíblia, todo esse contexto. Nesse momento é que acontece exatamente a história da rainha Esté. Em um momento em que já não governava mais sobre a Babilônia Nabucodonosor, mas a história vai contar, quando você está lendo o livro do profeta Daniel, que um rei chamado Belsazar, descendente do próprio Nabucodonosor, ele perde o reinado porque tocou nas coisas sagradas de Deus. A Bíblia diz que Deus envia a sua mão, escreve numa parede, julgando aquele homem, e numa noite o reino é tomado pelos medos e os persas. E aí agora temos um rei na Bíblia que
encontramos duas expressões para o nome da mesma pessoa. Pode ser o rei Xerxes, a gente vê essa expressão, como vemos também a expressão do rei Assuero. É o mesmo rei na Bíblia, depende da linguagem que está sendo usada na tradução do nome do rei. E esse rei, ele tinha uma rainha no seu reino, que ela era muito bonita, e ele dominava o mundo. O domínio e o governo do mundo estava na mão do rei. Ele estava sobre todas as nações, em um governo que tem a sua origem no próprio Deus. Foi Deus quem determinou que Nabucodonosor, a Bíblia diz que Deus chama Nabucodonosor de meu servo, fosse cumprir juízo contra a nação de Israel. Só que agora, irmãos, no meio de toda essa aflição, no meio desse cativeiro, ainda vem um decreto para exterminar todo o povo de Deus. Um decreto em que o rei tiraria do seu próprio tesouro as suas riquezas, a sua prata, porque naquele dia todo mundo poderia tomar tudo que fosse dos judeus, matar todos os judeus, e além de ficar com tudo que fosse deles, eles ainda receberiam do próprio Deus, do próprio rei, a sua prata. O rei recompensaria aqueles que matassem os judeus. Mas como eu disse a vocês, o rei Assuero, ele tinha no seu reino uma rainha muito bonita, chamada Vasti. E conta a história que o rei Assuero chamou os governantes de todo o seu império, e ele começa a mostrar as suas riquezas, ele começa a mostrar a sua glória. Ele começou a percorrer o seu reino com essas pessoas e mostrando o seu poder. Ele está ali passeando e mostrando a grandeza do seu reino, a sua riqueza, o seu poder, até que ele volta e chega na sua terra. E agora ele, no meio de um banquete, a Bíblia diz que ele já estava alegre pelo vinho, e ele traz agora a sua rainha. Ele traz aquela mulher vistosa para mostrar aos seus convidados. Só que o problema é que a rainha, ela se recusou a vir. Aqui, irmãos, eu já trago uma lição para vocês, antes da gente entrar nesse texto, antes da gente entrar na pregação. Por que que Vasti, ela não se apresentou diante do rei? Por que é que ela não foi até o banquete? Por que é que ela descumpriu a ordem do rei? Por que é que ela resolveu desobedecer ao rei? Aqui a gente tem que entender uma coisa: existe a figura do rei, existe a figura da rainha, mas tem a glória do rei e tem a glória da rainha. Mas o rei sem a rainha, ele continua sendo rei. Mas o rei, se a rainha não tiver ali a figura do seu rei, ela não tem o seu governo, pelo aquele tempo antigo. Então, Vasti, ela recebeu glória, ela recebeu poder, ela recebeu majestade, ela recebeu realeza. Só que ela se esqueceu que tudo que ela tinha dependia do rei. E ela, para manter a sua realeza, ela precisava permanecer em obediência ao rei. Olha que alusão perfeita acontece quando você entende que o povo estava cativo, e o povo, eles serviam, era o povo que se chamava pelo nome do seu Deus. Deus sem o povo continuava sendo Deus, mas o povo sem Deus não era nada, porque a história daquele povo, entenda o que eu quero lhe dizer, Vasti não era ela que tinha o poder, não foi ela quem dominou o império e constituiu Assuero como rei, mas foi ao contrário. Ela se tornou rainha porque ela se casou com o rei, não foi o contrário. Não foi ele que se tornou rei porque se casou com a rainha. O povo de Israel, eles não eram nada, eram escravos no Egito. Aí Deus vem habitar agora no meio do seu povo, chama o povo pelo nome, leva o povo pelo deserto, um povo, irmãos, que não tinha histórico nenhum de artilharia, de guerra, de técnicas militares, de nada.
mas porque Deus se manifestou no meio do seu povo, Ele tornou aquele povo um povo poderoso. Só que nós, quando começamos a viver nesse ambiente e que recebemos a glória de Deus, e que a glória de Deus se manifesta através de nós, temos que tomar muito cuidado, porque senão nós começamos a querer roubar a glória de Deus para nós. Nos esquecemos que tudo que temos, que tudo que somos, é porque nós estamos em aliança com Deus. Na hora que a nossa aliança com Deus for quebrada, Ele continua sendo Deus, mas sobre a gente já não somos mais nada. Vasti era muito bonita, a beleza dela atraiu a atenção do rei, e por conta disso o rei constituiu ela como rainha. Ela tinha servos, ela tinha privilégios, ela tinha poder, ela tinha representação no reino. Mas quando o rei disse: mande Vasti vir à minha presença, e ela disse: não vou, naquele dia tudo que ela tinha foi tirado dela. O rei continuou no seu governo, mas ela já não era mais, e agora já havia um decreto no reino para que se achasse outra para ocupar o seu lugar. Eu vou lhe dizer mais uma vez, tem muitas pessoas na igreja que Deus chama, que Deus lhe dá uma posição, Deus lhe coloca em um lugar de honra, para que você faça a obra dele, para que você represente ele, para que você honre ele, mas às vezes Deus lhe chama: eu estou precisando de você, eu quero agora você aqui comigo, eu quero uma obra. E aí você vai dizer a Deus: Deus, agora eu não posso, agora eu estou ocupado demais, já me tornei importante demais, já me tornei bonito demais, a minha beleza agora e a minha graça já me dá essa autoridade, essa autonomia de eu dizer a hora que eu quero e a hora que eu não quero servir a Deus. Irmãos, tome cuidado, porque quem deu o cargo, quem nomeou Vasti como rainha foi o rei, mas na hora que o rei tirou, já tinha um lugar vago para outro. E agora, irmãos, eu tenho vivido isso ao longo de meu ministério. Eu sofria muito quando eu perdi algum líder, alguém que estava na frente, porque eu achava que o líder trabalhava para mim. Se eu trabalhava com jovens, não que eu tenha experiência nenhuma, mas já tenho alguns dias aí fazendo a obra de Deus, e eu sofria muito, porque você cria um vínculo afetivo, não tem jeito, você tem alguém trabalhando com você, do seu lado você cria uma expectativa, você começa a ter um contato diário, e quando alguém ameaçava e dizia: pastor, está difícil, está não sei o quê, e a gente ia, a gente corria, a gente aconselhava, a gente tentava dar um jeito ali da pessoa ficar, e eu sofria muito, até um dia que Deus falou comigo de forma muito clara: a obra não é sua, a obra é minha, e quem trabalha, não trabalha para você, trabalha para mim. A sua função é direcionar quem está trabalhando. Se você direcionou e a pessoa não quer fazer o que você ordenou, deixe comigo. Irmãos, eu tenho já aí alguns dias aí trabalhando, como eu disse a vocês, isso nunca deu errado. Toda vez que Deus tira um, ou que um vai embora, Deus sempre traz o melhor. Nunca, irmãos, foi diferente, porque a obra não é minha. Eu não fico mais desesperado, não fico mais angustiado. Você quer ir, meu irmão? Quero. Você tem certeza do que você está fazendo? Tenho. É sua decisão, não sou eu que estou lhe mandando ir. Mas, irmãos, nunca Deus tirou alguém, ou permitiu que alguém fosse, para não mandar alguém melhor. Nunca. Sempre foi assim. Porque, irmãos, a obra não é minha, o trabalho não é meu. Tem um rei estabelecido aí, e é ele quem nomeia os cargos. Quando você se chega até ele, quando você tem um relacionamento com ele, tem uma posição para você nesse reino, tem um cargo para você nesse reino. Mas se você perde
a sensibilidade de ouvir o que o rei está lhe chamando, se você perde a sensibilidade de ouvir o que Deus tem para você, na hora que você perde a ideia de que você deve submissão, por mais que você seja o maioral de todos, mas alguém ainda está acima de você, que é Deus. A Bíblia diz que no céu, Deus criou alguém perfeito, no céu, perfeito. Aqui na terra não, no céu, tinha alguém perfeito. Você quer saber se alguém é bonito? Quero. Então, vá comparar ali com o modelo da perfeição. Você quer saber se algo é esplendoroso? Quero. Então, vá lá comparar com ele, porque ele é o modelo. O modelo, ele é... Eu quero conhecer a essência do que Deus fez de mais bonito. Você vai lá ver esse cidadão aí. Ele, quando você vê ele, a partir dele você compara os outros. Tem um que é quase parecido com ele, tem outro que é mais ou menos, tem um que já não parece tanto, mas quem é parecido com ele, meu irmão, pode ter certeza que é muito bonito, porque ele é o modelo da perfeição de Deus. Mas esse modelo da perfeição de Deus olhou um dia para a sua própria beleza, para a sua própria estrutura, e agora ele disse: eu não preciso mais de Deus, porque eu preciso agora também é ser adorado igual a Deus. Esse negócio de culto a Deus, vamos fazer agora um culto a mim. E nessa brincadeira, irmãos, ele destrói 1/3 dos anjos do céu. E eu quero que você abra os seus olhos, porque esse ser, ele ainda não foi destruído, ele desceu para a terra. Se ele conseguiu enganar 1/3 dos seres celestiais que viam a grandeza de Deus lá no céu, os anjos, a Bíblia diz que os seres humanos, eles foram criados um pouco menor do que os anjos. Você vê que um anjo só, Deus mandou no arraial de Senaqueribe e destruiu todo o seu exército. Um anjo só. Um anjo só. Ele enganou 1/3 dos anjos. E esse ser encontra-se aí pela terra, tentando enganar os homens. Se não for a graça de Deus, a revelação do Espírito de Deus, e se nós não nos apegarmos, irmãos, na palavra de Deus, se quisermos lutar contra esse ser com a nossa mente carnal, eu vou lhe dizer que você vai perder. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso entender que na minha aliança com Deus, eu sou totalmente dependente dEle. Eu só sou alguma coisa se eu estiver ligado a Ele. Eu só tenho poder, só tenho autoridade se eu estiver em aliança com Ele. No dia que eu resolver desobedecer a Deus, Deus não tem mais parte comigo e já está procurando alguém no meu lugar. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Deus. Manda chamar o meu povo. O povo estava vivendo na orgia. Manda chamar o povo vivendo na idolatria. Manda chamar o povo, e o povo vivendo na satisfação de seus desejos carnais, vivendo no pecado, vivendo na prostituição, vivendo em práticas ocultas, estava vivendo tudo que não presta, e Deus mandando um recado. Irmão, chega uma hora que Deus para de mandar recado. Manda chamar a rainha, não vou. Manda chamar, não vou. Então, meu irmão, manda avisar ela que a partir de hoje ela está fora, e já tem alguém para ocupar o lugar dela melhor do que ela. É por isso que hoje eu e você estamos aqui ouvindo falar de Deus, ouvindo falar de Jesus, porque o Evangelho de João vai dizer que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E era por isso, exatamente por isso, que o povo estava lá cativo, naquele lugar, tendo que sofrer agora as consequências, porque eles romperam seu relacionamento com Deus. E nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado com isso. Por mais que você cresça, por mais que Deus lhe abençoe, por mais que Deus lhe use, por mais que Deus lhe leve a lugares altos, sempre entenda que você é totalmente dependente de Deus. Não dá para desobedecer a Deus e querer e ainda tirar onda como se você ainda estivesse reinando em algum lugar. Você vai quebrar a cara, porque, irmãos, tudo que nós temos, tudo que nós manifestamos, tem que ser respaldado por Deus. E aí, a Bíblia vai dizer que naquele tempo, nesse tempo de escravidão, nesse tempo que o povo estava cativo, ainda havia ali pessoas que mantiveram a sua fé genuína em Deus, pessoas que mantiveram ainda os seus compromissos, a sua santidade, a sua integridade.
diante de Deus. O interessante é que a Bíblia vai começar a destacar não a vida de Esther, mas vai começar a destacar a vida de um homem chamado Mardoqueu. A Bíblia vai começar a mostrar as características desse homem, quem esse homem era e como ele se comportava. E aí, quando sai, irmãos, agora esse decreto, eu quero que você entenda isso, sobre chamado, sobre o que Deus tem para você, que muitas vezes Deus vai usar o pastor para lhe preparar, mas aonde você vai, o pastor não pode ir, porque Deus chama pessoas, capacita pessoas, até o momento que Deus vai chegar para você e vai dizer: chegou a sua hora, é agora que eu preciso de você. E é nessa hora, irmãos, que você precisa estar pronto. Você está vivendo aqui na casa de Deus, você está vivendo no reino de Deus, você está recebendo a palavra de Deus, você está tendo tempo para poder orar, buscar a presença de Deus sobre a sua vida, para jejuar, para você estar se fortalecendo em Deus. Mas muitas vezes você está sentado no banco e se questiona: mas será que a minha vida cristã é só isso? Será que eu só vou ficar aqui ouvindo palavra e ouvindo louvor? Irmãos, observe, tem algumas pessoas na Bíblia que Deus destaca, que eram pessoas que foram preparadas para cumprir uma missão exclusiva da parte de Deus. Alguns têm um ministério que são ministérios duradouros, que entram na história e permanecem, mas tem outros que, da mesma forma que eles aparecem, eles desaparecem, e você não sabe nem o que veio antes e nem o que veio depois. O que importa é se no dia que Deus lhe chamar e disser: eu preciso de você hoje, você estaria pronto para Deus lhe usar hoje? O tempo que você esteve na casa do rei, o tempo que você esteve a serviço, com todas as regalias que a casa do rei lhe deu, com todas as possibilidades que o rei lhe deu, será que você estaria pronto para fazer a obra de Deus? Quão decepcionante, irmãos, não deve ter sido para aquele jovem rico, quando ele se aproxima de Jesus confiante, achando que tudo estava bem na vida dele, achando que ele estava fazendo tudo certo, achando que, de acordo com a religião dele, de acordo com o que ele aprendeu, com o que os homens ensinaram a ele, ele estava por cima da maioria daqueles da sua geração. E uma das características que o povo dele, do tempo dele, destacavam, era que a presença de Deus era manifesta na vida de uma pessoa, quando Deus respaldava alguém com bênçãos. Porque, é óbvio, porque estava na Bíblia os mandamentos, a lei de Deus, se você escolher a bênção ou a maldição. Então, eles tinham um entendimento muito firme, de que quando alguém resolvia obedecer a Deus, escolher andar na presença de Deus, eles iam experimentar todas as bênçãos que Deus tinha dito. Você vai ser bendito no campo, você vai ser bendito na cidade, você vai ser próspero, tudo que e iam assim. Mas se não obedecer, aí vem o castigo. Então havia uma concepção muito firme neles, naquela geração, naquele tempo, naquele povo, naquela cultura, de que os desobedientes, eles eram pobres, mas todos que eram ricos eram porque tinham alcançado o favor de Deus. E aquele jovem, culturalmente aceito como alguém abençoado por Deus, socialmente aceito como alguém que cumpria todas as leis de Deus, mas quando ele chega diante de Jesus, acreditando que ele estaria pronto, Jesus diz: mas lhe falta alguma coisa. Você quer ser perfeito? Não perguntou se ele queria ser bom, perguntou se ele queria ser perfeito. Irmãos, ali estava havendo uma mudança de paradigma. A lei foi dada para que se cumprisse o que estava acontecendo até ali, mas a partir de Cristo estava sendo agora promovida uma nova lei. Não era uma lei que revogava a anterior, mas era uma lei mais excelente do que a anterior. Jesus estava perguntando a ele, e ele não entendeu isso, porque ainda não tinha sido revelado para ele. Para o seu tempo, você pode até estar bom, mas está iniciando aqui um novo tempo, e para esse novo tempo, ainda lhe falta alguma coisa.
Você quer entrar na dimensão do novo? Você quer compreender coisas grandes e firmes? Você quer ver coisas que até aqui você não viu? Você tem que fazer uma coisa, mais uma coisa. Você tem que pegar tudo que você gosta, tudo que você ama, tudo que lhe dá poder, tudo que lhe dá privilégios, tudo que lhe dá conforto, tudo que lhe faz ser alguém distinto e respeitado na sociedade que você se encontra, tudo que faz de você um maioral. Você vai ter que pegar tudo isso, se desfazer de tudo. Você vai dar tudo aos pobres. Depois você vem e me segue. A Bíblia diz que o jovem saiu triste. Saiu triste, porque ele tinha muitas riquezas. As riquezas, irmãos, que nós temos, nem sempre elas são só dinheiro, são coisas materiais, mas são coisas a qual nós nos apegamos firmemente a elas, estamos dispostos a abrir mão de tudo, menos daquilo. Isso são as nossas riquezas, são as coisas que nós guardamos, os nossos tesouros, os nossos segredos. Muitas pessoas têm em segredos na vida riquezas maiores do que o dinheiro, porque são coisas que elas guardam, são coisas que elas escondem. E aqui a gente começa a entrar no texto, e foi por isso que eu introduzi essa ideia, para você entender que às vezes, para seguir a Jesus, ele fez essa proposta ao jovem e disse a ele: ainda lhe falta alguma coisa. Ele chegou no lugar certo, estava diante da pessoa certa, fez a pergunta certa, teve a resposta certa, mas tomou a atitude errada. Quando Vasti é tirada de cena, aqui, irmãos, começa a mudar a vida agora de uma jovem que a Bíblia não diz como nem porquê, mas que perdeu seus pais. Eu não sei se ela ficou órfã porque os seus pais morreram no momento da resistência em que foram levados cativos, não sei lhe dizer, não vou ficar inventando o que a Bíblia não diz. Não sei lhe dizer se já no cativeiro babilônico, se eles ficaram, não sei lhe dizer. A Bíblia só diz que essa jovem foi criada pelo seu primo, porque ela não tinha pai e nem tinha mãe. A herança dos seus pais, para ela, já tinha sido perdida, porque ela já não estava mais na sua terra. O que esperava, qual era o futuro que havia para aquela jovem em uma terra estrangeira, aonde ela não tinha mais o apoio dos seus pais, aonde ela não tinha mais poderes, aonde ela não tinha mais influência, onde não tinha mais conhecimento, e um local aonde até invocar o nome do Deus dela era algo que estava se tornando ali já arriscado, diante da ascensão de um vice-governador que dominava ali abaixo do rei, ele, e que tinha ódio pelo seu povo. Mas abre-se uma porta, abre-se uma oportunidade para que as jovens se apresentassem, porque o rei ia escolher uma nova rainha. E ela, que sai de uma descendência agora, na nova realidade do cativeiro, eu não sei lhe dizer se ela vem de uma família de nobres, se ela vem de uma família de pessoas ricas, mas vem de alguém que tinha nome, que pertencia a uma tribo, uma das tribos de Israel, a tribo de Benjamim, vem agora e comparece diante do rei. Irmãos, no meio de tantas mulheres, o rei escolheu exatamente ela. Eu lhe pergunto, se coloque agora no lugar dessa jovem. Você veio como cativo para uma cidade, você já não tem mais seus pais, você já não tem mais nada, e da noite para o dia, você agora se vê como a mulher mais importante daquela nação. E não só daquela, como de todas as outras nações, porque agora aquele rei, ele era governador do mundo, era um governo a nível mundial, ele dominava sobre todas as outras províncias, sobre todas as outras nações. Se você pesquisar sobre o domínio do Império Medo-Persa, você vai ver a importância em livro de história, não estou falando de Bíblia não, pega o livro de história que você vai ver, está registrado na história do mundo aí, história, sei lá como é que chama isso, história de alguma coisa, quem é professor que deve saber, história o quê? Geral, pronto, é isso aí, eu estava tentando lembrar essa palavra, está escrito nos registros da história geral, irmãos,
O Império Medo-Persa é uma realidade, ele existiu. E aqui você agora está vendo uma mulher que sai de uma circunstância totalmente adversa. Alguém que talvez alguém passou, olhou e disse: essa daqui não vai dar para nada, essa aqui não vai prestar para nada, isso aí quem sabe não vai virar uma prostituta agora nesse país. Só Deus sabe o que vai acontecer com ela. E agora essa menina se vê como rainha, a mulher do imperador, do governador geral. Só que, irmãos, o fato dela ter chegado lá não mudou de onde ela veio, não mudou as origens dela. Só que até então ninguém sabia de onde ela veio, ninguém sabia qual era a descendência dela. E às vezes no meio da igreja a gente está assim, tem muita gente que entrou pelaquela porta, se encontrou com o rei, e o rei, quando viu você, se apaixonou por você, e o rei disse: eu vou tornar ele meu filho. E você entrou pelaquela porta sujo, entrou pelaquela porta sem roupa, entrou pelaquela porta sem sandália, entrou pelaquela porta sem anel, fedendo a porco, e o rei matou o novilho cevado, fez uma festa no dia que você entrou nessa casa, lhe recebeu, lhe beijou, lhe abraçou, lhe envolveu, começou a mudar as coisas na sua vida, começou a lhe dar futuro, começou a lhe colocar em lugares altos, começou a lugar, em lugares de destaque, talvez que ele viu antes de você entrar pelaquela porta ali um dia. E entenda, irmãos, a porta não é dessa igreja não, eu estou falando é da porta da salvação. Se eu pudesse, a igreja não tinha nem porta, a gente arrancava até isso aí. Mas eu estou falando da realidade do seu encontro com o rei. Quando você se tornou filho do rei, a sua vida mudou. As pessoas que lhe viam antes podiam lhe julgar, podiam lhe criticar, podiam subestimar você, achar que você não ia para lugar nenhum, achar que sua vida ia ser uma vida de fracasso, que sua vida ia ser uma vida de derrota. Talvez a sua descendência paterna, materna, você não tem respaldo nenhum. Seu pai foi alguém que nunca lhe apoiou, que lhe abandonou quando você era criança. Talvez a sua mãe foi alguém que sempre lhe xingou, lhe disse coisas horríveis. Mas quando você encontrou o rei, a sua vida mudou. O problema é que quando a gente vai se acostumando na casa do rei, a gente tem às vezes uma tendência a se esquecer de onde a gente saiu, e se esquecer que de onde a gente veio. Está cheio de gente lá que precisa também entrar na presença do rei, e a gente faz questão de nem tocar mais nesse assunto. Eu conheci pessoas, irmãos, que eu conheci essas pessoas quando eram humildes, conheci essas pessoas quando elas não tinham condições. E um dia eu tive com uma pessoa dessa, e ela estava em uma outra realidade, estava em um nível já assim para o mundo, né? O mundo podia dizer: essa pessoa é milionária, podia dizer isso. E eu estava em uma festividade com essa pessoa, e fui lembrar de um fato que aconteceu há muitos anos, e quando eu citei um determinado episódio, essa pessoa me repreendeu na frente de todo mundo, de forma séria: não toque nesse assunto, por favor, eu não gosto nem lembrar dessas coisas. Eu olhei e eu disse: é verdade. Eu achava que a glória era do rei, que tudo que eu tenho foi o rei que me deu, mas eu estou sentindo que alguém aqui já está entendendo que foi a beleza dele que conquistou isso aqui, que foi o poder dele que conquistou isso aqui. Só que o mundo, irmãos, preste atenção agora, é nisso que eu quero confrontar essa posição. O mundo está caminhando para uma mudança de governo, o mundo está caminhando para uma mudança de paradigma mais uma vez. A ascensão de todo governo, de toda autoridade, traz consigo o espírito que ela carrega. Preste atenção, uma mudança de governo e uma mudança de autoridade traz consigo uma ascensão da autoridade espiritual que ela carrega. O governo que vai se levantar no mundo, a Bíblia diz que é o governo do anticristo. Mas o governo do anticristo, ele vem com toda a eficácia e autoridade de Satanás. É isso que está profetizado que vai acontecer no mundo. Porque
o Nabucodonosor traz o povo, bota o povo na Babilônia, e começa ali aquele processo, vem o Império Medo-Persa, mas agora se levanta, irmãos, um governador, se levanta alguém da confiança do rei, e quando esse homem chamado Amã começa a ter autoridade, esse homem ele era descendente de Agag, ele era descendente dos amalequitas, um povo que Deus disse que para eu ter, se você tiver curiosidade, tem uma ministração nossa, está no YouTube, sobre Amaleque. Se você tiver curiosidade, entra no YouTube depois e pega uma ministração que fizemos aqui sobre Amaleque. Deus disse que sobre Amaleque não teria misericórdia. Sobre Amaleque não era para ser exercida nenhum tipo de benevolência, era para matar todo mundo daquele lugar. E o rei Saul, quando vai cumprir a ordem de Deus, ele poupa o melhor do gado de Amaleque. Ele traz consigo Agag, o seu rei. Era dessa descendência espiritual amaldiçoada que vem esse homem agora chamado Amã. Quando Amã se estabelece agora como o principal influenciador do rei, irmãos, ele traz consigo o espírito de Amaleque. Ele ressuscita dentro daquele reino o ódio que ele tinha pelo povo de Deus, que não vinha dele. Aquilo não era uma coisa humana, aquilo não era coisa natural, mas havia uma potestade espiritual que dominava e governava o povo de Amaleque para um Deus que nós conhecemos, que é misericordioso e bondoso, ao ponto de dizer: entre nessa cidade e não poupe nem as crianças, nem os animais, destrua tudo. É porque, irmãos, o que havia sobre aquela cidade era algo terrível. Quem era Amã? Descendente de Agag, Agagita. Pode procurar que você vai ver. Amã era Agagita, descendente de Agag. Por onde esse homem escapou eu não sei, mas com certeza, se Saul tivesse cumprido o juízo de Deus, quando ele disse mata todo mundo, esse homem não existiria mais na história. Mas a desobediência de Saul faz levantar agora alguém com influência, o primeiro-ministro do rei, que manifesta agora o espírito, a potestade espiritual que governava a vida dele. E qual é o decreto que vem agora? Manda matar todos os judeus. Esse homem chamado Mardoqueu, alguém que mesmo estando em cativeiro, porque, irmãos, a Bíblia diz que o justo ele sofre junto com o injusto. É por causa do injusto que o justo padece. E eu vou lhe dar exemplos práticos. Você às vezes conhece uma pessoa que está por aí e o cara não quer trabalhar, é preguiçoso, e aí vai lá na Previdência Social, chega lá capengando e diz que está doente. Aí vai fazer perícia, arruma uma bengala, se enfaixa todo, se enche de geló, chega lá com cheiro de geló, quando ele destampa a porta, o povo começa a espirrar, todo torto, empenado, e entra, e aí o médico fica com pena do cidadão, aposenta o cara. Aí ele vai, sai de lá, vai jogar bola. Não é isso que acontece? Eu tenho certeza que quase todo mundo aqui já conheceu alguém com esse histórico aí. Toma remédio maluco, vai lá para fazer a perícia, chega lá, fala um bocado de besteira, quer quebrar a mesa do médico, o médico aposenta como doido, no outro dia ele está aí com dinheiro emprestando aos outros, agiota, 5%, trocando cheque para os outros, o dinheiro do INSS. Aí eu lhe pergunto, quando agora, um parente seu, alguém sério, alguém trabalhador, de fato, se acidenta, que ele chega agora na Previdência, se ele chega lá e disser, olha, eu estou doente aqui, o fiscal lá da Previdência vai acreditar nele? Não, meu irmão, agora o procedimento aqui vai ser diferente. Agora você vai ter que se submeter a uma perícia, só vai marcar a perícia daqui a 6 meses, vem cá, e como é que eu como durante esses 6 meses? Eu não sei, se vire. Você vai para a empresa só paga os 15 primeiros dias, é a lei. A empresa só paga os 15 primeiros dias do afastamento. Se a INSS reconhecer que você está doente, lhe paga o retroativo. Mas e a fome retroativa? Eu vou comer e vou voltar a comer nos dias que passou? Não tem, irmão, indenização de fome retroativa. Mas vocês estão pensando que é brincadeira? Vocês não sabem quantos pais de família já choraram. Quantas pessoas honestas já sofreram vergonha, humilhação por causa disso? Você acha que essas lágrimas dessas pessoas vão cair na conta de quem? Vocês acham que vão cair na conta de quem?
vai cair na mão, irmãos, de todos aqueles que um dia receberam benefício de forma indevida, porque foi eles que provocaram isso. Porque se o país ninguém tivesse corrupção, todo mundo fosse honesto, só precisava você avisar: eu estou doente, e recebia seu benefício. Mas se fosse assim, metade da população não ia trabalhar. Se com perícia, com médico, com exame, com tudo, tanta gente sã aí, irmãos, sem necessidade nenhuma, recebendo benefício, imagine se a coisa fosse fácil. Você vê que negócio de auxílio social aí, tanta gente, irmão, fraudando, e para receber uma mixaria a mais, irmãos, são dinheiro que essas pessoas recebem, elas não sabem, mas elas estão trazendo maldição para a sua vida, estão trazendo doença para a sua casa. Não se envolva, irmãos, com essas coisas erradas, que isso não tem futuro. A nossa bênção vem de Deus, a nossa proteção vem de Deus. Confie em Deus que Ele vai lhe abençoar. Aí chega o decreto: vai morrer todos os judeus. Amã está lá, ele estava no cativeiro, mas não foi só ele que bagunçou. O povo bagunçou, e aí Deus mandou todo mundo para o cativeiro, ele teve que ir junto. Mas a Bíblia diz que ele colocava a vida dele em risco, porque ele não se dobrava diante de homem nenhum. Não era por orgulho não, irmãos. Tem muita gente que pega esse texto e interpreta errado. Ah, meu irmão, vou me ajoelhar diante de homem. Tome cuidado. O sentimento não era esse. O sentimento é porque aqueles governadores, eles eram idolatrados naquela nação, como se eles fossem deuses. Era como se fosse alguém divino que estivesse passando, como se você estivesse em um culto, e um culto fora aqui da igreja. Vamos supor, você está trabalhando de serviço em algum lugar, e está tendo um culto ali de outra religião, e alguém quer lhe obrigar a participar. Você não vai participar disso, e aí você vai colocar o seu emprego em risco. Aquele homem, quando passava aquelas autoridades que eram tidos como deuses, eles tinham que se prostrar, ele não se prostrava. Ele colocava a vida dele em risco, mas ele não era orgulhoso, ele não era arrogante, ele estava fazendo aquilo porque ele tinha entendimento que foi exatamente a idolatria que levou o povo para o cativeiro. E a gente, irmãos, precisa entender que quando ele recebe a notícia agora, ele olhou para ele mesmo e disse: o que é que eu vou poder fazer? Só que ele se lembrou de alguém, ele se lembrou da rainha Esther. E ele manda um recado para ela, e diz: olha, mandaram um decreto aqui dizendo que vão matar todos os judeus. Aqui, irmãos, olha, está o coração da mensagem, presta atenção agora, não se distrai agora não, porque quando Esther recebe o recado de Mardoqueu, olha a resposta que ela vai dar. Ela vai dizer: olha, já tem muito tempo que eu não sou chamada à presença do rei. O rei já tem um tempo aí que ele não me chama mais lá. E se eu entrar na presença do rei, e o rei não aceitar a minha presença, ele vai me matar. Foi isso que ela mandou responder. Preste atenção no detalhe. Já tem um tempo que eu não entro na presença do rei. E você está vivendo aonde, minha filha? Eu estou vivendo no palácio. E você está comendo aonde? Estou comendo no palácio. E você está desfrutando o quê? Os privilégios de ser rainha. Mas na presença do rei já tem um tempo que eu não entro. Não entro. Mas o problema chegou. Você está envolvida no problema, mas eu estou no palácio. E agora eu não estou sendo chamado à presença do rei. Eu não posso resolver. Aí a gente entra no texto que a gente leu. É quando Mardoqueu tem um entendimento e diz a ela, é como se ele dissesse: olha, eu não estou no lugar onde você está, mas estou entendendo que se você não fizer nada, Deus vai agir. Ele vai dar um jeito de livrar o seu povo. Agora, sobre você, não pense que você vai sair ilesa só porque você está no palácio, só porque você está em posição de destaque. Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor lhe colocou aí. Qual é o tempo, irmãos, que Deus vai querer lhe usar? Para que é que Deus está lhe preparando? Pastor, Deus me abençoou muito. Estou com dinheiro aí, meu irmão, para fazer muito negócio. Irmãos, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Será que não foi para um tempo como esse que Deus colocou a bênção na sua mão? Será que não foi? Irmãos, preste atenção. O que temos 2 textos na Bíblia, que eles vão falar exatamente sobre isso.
Ele vai dizer em Zacarias 1, capítulo 1, do verso 3 ao 4, vai dizer assim, ó: portanto diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, olhe bem, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Não seja como seus antepassados, que não quiseram ouvir, nem dar atenção quando os antigos profetas lhe disseram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixe seus caminhos maus, e abandonem suas práticas perversas. Em Malaquias 3,7, o mesmo texto: desde os dias dos seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos, e não os seguiram. Agora voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam: de que maneira voltaremos? Quando a pessoa pergunta de que maneira voltar, é porque ela não sabe nem onde foi que ela se perdeu, não sabe nem o que é que está. Irmãos, 2 textos, Deus chamando a atenção do povo: voltem-se para mim, vocês precisam se voltar para mim, porque se vocês fizerem isso, eu vou me voltar para vocês. Mas a consequência que Deus diz é: mas eles não quiseram me ouvir, não entenderam que o rei era eu, não entenderam que tudo que eles tinham é porque fui eu que dei. Eles não entendiam que a prosperidade na casa deles era a minha mão sobre eles. Eles não entenderam que a paz no coração deles era a manifestação do meu Espírito. Eles não entenderam que as bênçãos que estavam sobre eles é porque eu sou o rei sobre a vida deles. E quando o homem não entende isso, o que é que o homem entende, irmãos? Quando o homem não entende isso, o que é que o homem entende? Profeta Abacuque, capítulo 2, verso 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de se livrar das garras do mal. É um sentimento. O homem que está lá já com os celeiros, a Bíblia diz que já era um homem rico, e agora ele tem uma grande colheita. E ele olha, ele já era rico, já tinha muito, já tinha celeiros cheios. O que é que eu vou fazer com tanta riqueza? Só tem um jeito: eu tenho que quebrar tudo para construir novos celeiros, maiores do que o que eu já tenho, para eu juntar mais riqueza. E agora que eu juntar tudo, o que é que eu faço? Aí agora eu vou dizer: descanse a minha alma, porque o dinheiro que eu tenho já dá para eu viver tranquilamente. Tem gente, irmãos, que vai viver a vida toda com essa insegurança, com medo de voltar para onde saiu. Eu era pobre, ganhei alguma coisinha, agora eu tenho que me segurar para segurar o que eu tenho. Irmãos, quando você começa a pensar nisso, você começa a se esquecer de Deus, porque você começa a querer colocar os seus pés, como a Bíblia está dizendo, em lugares altos. Você começa a querer construir o seu ninho em um lugar alto, em um lugar que lhe dê segurança, e você começa a colocar a sua confiança sobre isso. Você começa a acreditar que quem vai lhe proteger é o seu dinheiro. Você começa a acreditar que quem vai lhe curar é o plano de saúde e é o médico. E você começa a se cercar de uma estrutura que lhe dê essa segurança, até o ponto de que quando você se sentir plenamente seguro, você se esquece de Deus. Isso é automático. No dia que você se sentir plenamente seguro, que o seu dinheiro responde por tudo, você se esquece de Deus. A rainha chegou lá no palácio: meu irmão, tem um decreto aí, diz que vai matar todo mundo, mas o problema é que eu não entro na presença do rei. O rei já me chama já tem um tempo. Quanto tempo tem, irmãos, que a gente tem entrado de verdade na presença do rei? A presença daquele rei, havia uma santificação tão grande, que se alguém entrasse sem ser chamado, e o rei não tivesse misericórdia, a pessoa morria fulminado na hora, porque não podia entrar na presença do rei de qualquer jeito. Qual é o segredo então, irmãos? Que essa rainha agora entendeu, quando Mardoqueu diz: olhe, talvez tenha sido para um tempo como esse, que Deus lhe colocou aí. Até agora Deus não lhe pediu nada. Você veio de lá, de sua terra, você veio para aqui, a gente cuidou de você, mas de uma forma sobrenatural, você foi escolhida no meio de tantas outras mulheres aí. E agora você está ocupando uma posição elevada, mas não se esqueça de onde você veio, não esqueça quem é o seu povo. O rei pode não saber qual é a sua descendência, mas Deus sabe. O pastor, o líder da igreja pode não saber qual é a sua história, mas Deus sabe.
Hoje as pessoas podem estar lhe vendo na igreja bonitinho, arrumado, mas você tem uma história. Você sabe de onde você veio. E quantos desse povo, que antes era o seu povo, não estão condenados à morte com a carta de Satanás na mão lá fora? Porque Satanás já deu o decreto dele, já está estabelecido, e ele está aí fora, matando, roubando e destruindo. Hoje Deus lhe salvou, você está aqui dentro, graças a Deus. Mas de onde você veio, quantos ainda estão lá? Quantos não estão lá fora fazendo as mesmas coisas que você fazia quando você estava lá? Mas hoje eu estou na casa do rei, estou em um ambiente protegido, aí Deus está dizendo, olha, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Mas não pense vocês que o sangue dessas pessoas eu não vou requerer dessa geração. Geração que só entra na igreja e tudo que se fala dentro da igreja é de sacrifício. Eu li um texto hoje em Provérbios, na nossa leitura bíblica. Eu louvo a Deus pela vida das pessoas que estão seguindo, que estão firmes aí, que estão postando. Deus abençoe vocês. No texto de hoje apareceu, no livro de Provérbios, um versículo muito forte. Diz assim, ó: Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A linguagem que se passa é que qualquer sacrifício que você oferecer a Deus, Deus está recebendo. Parece que Deus é um mendigo que está na porta da igreja passando fome, que qualquer coisa que você der a Deus, Deus recebe. Irmãos, preste atenção, o valor das coisas para Deus não está no valor que as coisas têm para os homens. É por isso que ele diz que quando o homem é mau, Deus já detesta o seu sacrifício. Está aqui, já está aqui. Caim foi lá e ofereceu o sacrifício, porque Deus não gosta de fruta. Não tem nada a ver, irmãos. O problema, a resposta está na Bíblia. Deus diz, se você fizer o bem, não haverá aceitação para você. Se houver aceitação para você, há aceitação para o seu sacrifício. É filho, irmãos. Você chega lá em casa, na geladeira lá, minha mulher pendura uns papel lá e na porta, irmão, tem uns rabiscos que só Deus para entender o que tem ali. Mas ela entende tudo. Diz que é você, eu olho lá, tem um traço, uma bola grande no meio assim, eu não sei porquê. Diz que sou eu. Aí o outro pega lá e faz um risco, diz que é um jacaré, pronto, é um jacaré. E eu ainda tenho que interpretar tudo que está ali. Mas por que ela guarda aqueles... Irmão, presta atenção, se eu vender a casa e largar lá aqueles papéis, a primeira providência que qualquer um que entrar ali, é pegar aqueles papéis, jogar lixo e achar, esses caras são doidos guardando um negócio desse. Mas por que a gente guarda? É porque aquele papel tem valor? Tem algum valor ali de dinheiro? Eu vou vender o papel, vocês querem comprar o quadro de Jonatas? Vender a vocês, vou mandar emoldurar R$1.000, um quadro todo rabiscado. Quem paga aí R$1.000 no... Eu não vou nem apelar muito, R$50, quem quer o desenho de Jonas? Ninguém vai pagar, irmãos. Agora, se você pegar um papel daquele e rasgar, você vai arrumar um problema com a gente lá em casa. Você vai arrumar uma briga feia. Porque o valor não está no dinheiro. É porque foi o filho que fez. Deus é a mesma coisa. Quando é o filho que apresenta alguma coisa, ele, irmão, pode ser o louvor mais desafinado do mundo. Quem deu a ele foi o filho. Deus tem prazer em receber o que vem dos seus filhos. Pode não saber desenhar, pode não saber cantar, mas quem deu foi o filho. Mas quando um estranho chega, já pensou, irmão, se alguém chega aí na rua aí e diz, meu irmão, eu estou aqui para você, vir lhe dar uma oferta aqui de 50 centavos. Você vai olhar para a cara do homem e dizer, vem cá, que negócio é esse aí? Eu lhe conheço de onde? Daí você vai perguntar ao cara, vim lhe dar uma oferta de 50 centavos. Tem gente que chega diante de Deus e está sendo ensinada por aí. Qualquer coisa que você der de sacrifício, Deus aceita. Irmãos, primeiro sacrifício tem que ser você. Se Deus não lhe recebe, Ele não recebe o seu sacrifício. Você está dando seu dinheiro à igreja. Não tenha nem dúvida disso. E a igreja, olhe lá se é a igreja, está dando a instituição, vou até mudar o nome. Porque a igreja é espiritual, a igreja é de Deus. Você está dando dinheiro a uma instituição, está dando dinheiro a algum pastor, mas tome cuidado, porque a Deus, para Deus receber algo de sua mão, primeiro Ele tem que lhe receber. Se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti? Foi a resposta que Ele deu a Caim. Se lá no começo Deus estabeleceu esse princípio e agora que Ele mudou, só que Ele ainda vai dizer
que Deus não só detesta o sacrifício dos maus, mas em especial, ou seja, ainda há um destaque para... Aí eu podia dizer, se na primeira ele detesta, irmão, nessa agora é que ele odeia mesmo. É quando o cara ainda dá o sacrifício com a intenção ruim. Eu estou dando sacrifício para Deus me dar de volta. Estou dando para Deus me abençoar. Irmãos, está na Bíblia aqui, ó. Vai ler, Provérbios 21, 27. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando o oferecem com más intenções. Está aí. Está lá Mardoqueu, vivendo no reino, as consequências do pecado do povo, vem agora um decreto e diz, vai morrer todo mundo, vai atrás da rainha. Mas eu estou sem intimidade com o rei, irmão. Não dá para entrar na presença do rei quem está sem intimidade com o rei. Não dá para estar entrando. Eu tenho uma coisa na igreja, irmão, que me dá um pavor. E eu comecei mudando, tomando cuidado isso na minha vida. Porque alguém chega e pede uma oração e a gente diz, vamos orar. Irmão, quando você diz que você vai orar, você está orando mesmo? Ou virou um jargão? Vamos orar. Olha, meu irmão, estou pedindo oração aqui para o fulano e cicrano que está doente. Amém, irmão, vou orar. Você ora mesmo quando você diz que você vai orar? Chegou um clamor no palácio. O clamor veio da rua. Tem misericórdia de nós aí, rainha. Talvez tenha sido para isso que Deus lhe levantou nesse tempo. Se você não fizer nada, Deus vai tomar outra providência. Mas, quem sabe não foi para esse tempo que Deus lhe levantou e lhe colocou aí. Você está curtindo a vida no palácio, é uma bênção viver aí, a honra que Deus lhe deu, a glória que Deus lhe deu, mas chegou a hora de mostrar de onde foi que você veio, chegou a hora de mostrar suas origens, chegou a hora de abrir mão de vergonha, chegou a hora de abrir mão de orgulho, porque quem lhe colocou aí foi Deus, e só quem lhe tira daí é Deus. Mas você tem que fazer a obra de Deus, vai ter que fazer o que Deus mandou, vai ter que fazer o que Deus pediu. Mas como é que eu vou fazer se eu estou sem intimidade com Deus? Irmãos, não vamos esperar chegar a carta do inferno sentenciando de morte a igreja para que a gente se levante. Quantas igrejas não resolveram se despertar só quando chegou o decreto do governo dizendo não vai ter mais culto? Aí o povo vai para a rua, aí o povo briga e faz zoada. Mas quando estavam fazendo passeata aí, zombando de Deus, quem foi que se importou? Quem foi que foi para o Supremo Tribunal brigar por nada? Todo mundo, ó, caladinho. Por quê? Está vivendo no palácio, irmãos. Está tudo bem. A briga está lá na rua, a confusão está lá na rua, aqui onde eu estou não me pega nada. E aí, irmãos, agora chegou a carta, agora chegou a intimação aí, vai morrer todo mundo, e agora? Faz o quê? Agora eu estou sem intimidade com o rei, agora eu não visito mais a presença do rei. Tome cuidado, irmãos, tem pessoas que vivem a vida cristã assim, sem intimidade com Deus, vem para a igreja, assiste culto, mas vai para casa como se Deus não existisse, leva a vida a semana toda, você vai para o trabalho, pega ônibus, volta, você pensa no namorado, pensa no filho, pensa no neto, pensa em todo mundo, só não pensa em Deus. Você tem tempo para tudo na vida, para ver Instagram, para ver a vida dos outros no Facebook, assiste Big Brother, assiste tudo que não presta, mas não tem tempo para ler a Bíblia. Tome cuidado, porque às vezes a carta vai chegar e possa ser que você não tenha tempo de voltar à presença do rei. Precisamos viver uma vida na presença do rei, irmãos, de forma constante. Em Eclesiastes 9:8 vai dizer, em todo tempo, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quem anda com vestes brancas, quem anda com óleo na cabeça, está sempre pronto e preparado para entrar na presença do rei. Vai entrar na presença do rei com roupa suja? Vai entrar na presença do rei fedendo? Óleo aqui, irmãos, era símbolo da unção. Óleo era cheiroso, era perfume. Cabelinho arrumado, cheio de óleo cheiroso. Entendeu? E aí
o livro de Eclesiastes vai lhe orientar. Não é para você se vestir bonito no dia que chegar a carta de morte, não é no dia que a doença chega na sua casa, não é no dia que você descobre que seu filho está envolvido na droga, não é no dia que você descobre que seu marido está com um amante na rua, não é nesse dia que é para você procurar o rei, não, irmãos, é para andar constantemente na presença do rei, porque na hora que o problema vier, quem tem intimidade com o rei, é só dizer ao rei o que está acontecendo, irmão, que o rei vai entrar com providência. O homem pode até estabelecer coisas, o homem pode dar decretos, mas a última palavra, ela vem de Deus. É Deus quem estabelece a minha vida, é Deus quem estabelece a sua vida, e o que Ele diz, homem nenhum pode revogar. Voltem-se para mim, eu me voltarei para vocês. Aí agora que o choque de realidade chegou na vida dela, estava pensando que estava tudo bom aí onde você está, né? Estava gostoso viver no palácio, cheio do dinheiro aí. Chegou a hora que Deus está lhe pedindo alguma coisa. Não vai ter nada depois disso. Deus não vai lhe pedir mais nada depois disso. É só isso que Ele quer. O jovem rico, não tem mais nada antes. Depois é outra história, mas é agora. Ainda lhe falta uma coisa. Não são várias coisas. Não tem várias coisas para tratar depois. Só lhe falta uma coisa. Às vezes você vai levar uma vida cristã, Deus só vai lhe pedir uma coisa. Não sei o que Ananias fez para o reino de Deus, mas eu vi Deus pedir a ele uma coisa. Está na Bíblia, Deus pediu a ele uma coisa. Vai lá, encontra Saulo. Mas Senhor, peraí, o Senhor está agora o Senhor está pedindo demais. O homem saiu de lá com a carta dizendo que vai me matar, vai pegar a minha família, vai matar os meus filhos, vai torturar todo mundo aqui, e é com esse homem que eu vou ter que lidar, é com ele mesmo que você vai ter que se encontrar. Não sei o que Deus pediu antes a Ananias, nem sei se pediu mais nada depois, mas o nome dele está na história, está na Bíblia. No dia que você chegar no céu, você vai conhecer um homem chamado Ananias. Os cristãos que vieram antes de você, vieram antes de mim, e os que vierem depois, vão saber o nome desse homem, só porque ele se dispôs a fazer o que Deus pediu a ele. Só pediu uma coisa: vai lá e ora por ele, prega o evangelho a ele, vai lá. Mas Deus, eu queria que o Senhor me usasse como o Senhor usa o irmão Colosso. Eu queria estar ali na frente com aquele violão, me sacudindo ali, na unção. Queria botar um tambor preto aqui na frente também, uma xícara. E Deus está dizendo: eu não lhe chamei para ser o irmão Colosso. Mardoqueu está do lado de fora do palácio, irmãos. Mardoqueu não tinha como ter acesso ao palácio. Ele não era nada do rei. A sua missão, Mardoqueu, é outra. Fique aqui fora vigiando as portas do palácio. Quem atentar contra a vida do rei, você está de guarda aqui fora. Mas lá dentro do palácio, eu mando outro lá para dentro. Assim é o reino de Deus, irmãos. Tem gente que Deus quer usar dentro, mas tem gente que Deus quer usar fora. Não sou eu que estabeleço. Quem estabelece é Deus. Mas quando eu estou lá fora, pastor, que eu prego e o povo aceita Jesus, aí vem para o púlpito pregar, Deus não usa. Porque quem escolhe, irmão, não é você, não sou eu. Quem escolhe é Deus. Se Deus quer lhe usar na porta do palácio, fica nessa porta desse palácio em nome de Jesus. Mas não pense que porque você veio para o lado de dentro, que aqui dentro a coisa é mais simples. Deus pode lhe pedir uma coisa só a sua vida inteira, mas o que Ele lhe pedir pode ser tão duro e tão difícil quanto o que Ele pediu àquele jovem. Vá lá, pegue tudo que você tem, venda tudo, dê tudo aos pobres e me siga. Não sei o nome desse jovem, não tem identidade na Bíblia. Por quê? Porque se recusou a fazer o que Deus mandou. Naamã, chega lá, o profeta diz: meu filho, vai tomar banho no rio. Rapaz, esse cara está de baboseira comigo. Como é que eu saio da minha terra com o rio mais limpo lá, e ele diz aqui que eu tenho que ficar dando mergulho em água suja? Alguém deu um conselho a ele simples. Se tivesse lhe pedido algo difícil, você não teria feito? Tem gente que às vezes não faz o que Deus manda porque Deus pede coisas pequenas, coisas simples, e você não entende que às vezes um grande milagre da sua vida pode vir de pequenas atitudes.
Mas eu venho orando a Deus, já saí de minha terra, o sacrifício que eu fiz, tive que vir atrás do profeta, e carreguei ouro, e carreguei prata, e carreguei bens. Deus não quer nada disso, irmãos. Eu pensei que o profeta ia sair, e que ia botar a mão em minha cabeça, e que ia receber tudo que eu trouxe. Deus não quer nada disso. E o que é que quer? Dá uns mergulhos aí nessa água aí. Ah, meu irmão, mergulho em água eu não dou não. Se Deus quiser todos os meus bens eu dou, mas mergulho em água suja eu não dou. Tem gente dentro da igreja hoje aqui assim, Deus pedindo coisas simples, coisas pequenas, e você está orando por coisa a Deus já há muito tempo, mas Deus, eu quero é o grande milagre da minha vida, e você está com uma carruagem, um preparativo todo preparado para o mover de Deus. Deus só está dizendo, pula dentro dessa água aí, meu filho. Dentro da água eu não pulo não. Eu dou os bens, está tudo aqui. Eu me fico de joelho aqui na frente do homem, pulo, faço o que ele mandar. É só para pular dentro d'água. Dentro d'água eu não pulo não. Fique atento, irmãos, ao que Deus está lhe pedindo. Porque nem sempre o que Deus vai lhe pedir é algo pesado. Às vezes é algo simples. É algo que parece não ter sentido. Porque de onde se veio, nunca ninguém ouviu dizer que lepra foi curada com banho. E olha que Deus não mandou nem passar sabonete. Não foi isso? Era só mergulhar. Será que mergulhar tem comprovação científica que pulando dentro d'água eu vou ficar curado? Irmão, no dia que você entrar na casa de Deus e estiver atrás de ciência, está na hora de você repensar o que você está fazendo aqui. Porque uma coisa que Deus trabalha com a palavra chamada obediência. Só isso. Não disse que se creres verás a glória de Deus? É só isso. O que é que Deus está lhe pedindo? Às vezes é uma coisa pequena. Oh Deus, mas peça outra coisa. Qualquer outra coisa eu faço. Deus, eu quero isso. Mas Deus, mas isso aqui, o Senhor sabe, né, Pai? Tem um símbolo para mim, então eu quero isso. Deus, me peça meus camelos. Não, Abraão, só serve se for o seu filho. E não é o outro não. É seu único filho. Mas peraí, Deus, eu tenho dois. O Senhor está atrapalhado nas ideias. Eu tenho Isaac, mas também tem Ismael. Meu filho, Ismael não fui eu que lhe dei, você mesmo que arranjou. Para mim, você só tem um filho, o seu único filho. Foi isso que Deus respondeu. Não venha me dar filho do Paraguai que eu não quero não, eu quero o verdadeiro. Tem gente dando coisa a Deus do Paraguai, fabricando oferta que não lhe custa nada. Tinha que pegar o bicho, tinha que prender o cordeiro, ficar com ele ali na sua casa. Eu já estou terminando, irmãos. Estou terminando. Meu Deus, sangue de Jesus. Tomei até um susto agora. Esse relógio digital de anda-se atribulado, anda mais rápido que o outro. Ele fica dentro daquela caverna escura ali. Vou mandar botar uma luz lá dentro. Uma vez, meu pai, ele tomava conta de uma igreja lá em Praia do Forte. Minha mãe deu na cabeça que queria comer uma galinha da Angola, tô fraco, sacué, essas coisas aí, tudo mesmo nome. E aí, meu irmão, vem a gente, resolve passar na fazenda para comprar esse bendito dessa galinha da Angola, esse sacué. E aí comprou. Só que quando chegou em casa, irmão, já era porque foi na fazenda, aí conversou com um homem, teve manga, isso e aquilo. Quando a gente chegou em casa, já era 1h30 da tarde, e o sacué vivo. Aí meu pai pensou, se for matar o sacué, for botar dentro d'água, para tirar a pena, para não sei o quê, a gente vai almoçar hoje, 4 horas da tarde, não vai dar certo esse negócio. Vamos fazer o seguinte, a gente deixa hoje aqui, aí a gente almoça, faz uma comida mais rápida, e amanhã, a gente pega, vai no abatedouro, abate o bicho, e aí a gente come, pronto. Aí pá, já tinha passado a vontade, né? Enchido a barriga de manga, e aí a vontade de comer galinha da Angola já tinha diminuído. Porque com fome a gente tem umas vontades, né? Vá fazer mercado com fome não, irmão, que você se atrapalha, viu? Você compra besteira com fome no mercado, porque tudo que você passa na prateleira dá vontade de você comer. A última vez que eu fui para o mercado com fome, eu comprei tanto chocolate, tanto biscoito recheado, que eu disse, está repreendido esse negócio. Aí eu como logo um empim pesado com inhame e pão e vou fazer compra, que aí você chega na seção de doce, chega e enjoa, você vai logo embora. Aí, irmãos, o problema foi que a galinha ficou lá. E meu pai foi trabalhar, e a agonia do trabalho, e vai e volta, e não sei o quê. E a gente dando comida àquele bicho a semana toda. Olhava para a cara dele, ele olhava para a minha cara.
no domingo, no sábado seguinte foi que meu pai foi levar esse bicho para matar. Quem comeu? Ninguém comeu. Por quê? Porque a gente ficava lembrando do bicho, que deu comida ao bicho. O sacrifício era assim. Você tinha que sair da sua casa com um cabritinho de 1 ano. Não sei quantos aqui, é porque Paulo não está aqui, foi com a gente lá para Macururé. Você pega um cabritinho de 1 ano, irmãos, ele é dócil. Ele fica com você ali, ele brinca com seus filhos, ele vem, ele se encosta em você. E você carregava aquele bichinho com você a viagem inteira. Você trouxe da sua casa, você viu nascer, você cuidou. E vinha a viagem, você tendo que dar comida a ele na boca. Para quando chegasse lá, você mostrar ao sacerdote, o sacerdote ia matar o bicho na sua frente. Ia dar um corte no pescoço, ia segurar ele, e você ia ter que presenciar o bicho se estribuchando, morrendo ali na sua frente. Era algo que significava para você. Eu acho que hoje esse negócio de carneiro perdeu o sentido. Não é que eu vou mandar ninguém sacrificar cachorro, não, irmão. Mas entenda, o significado desse sacrifício era como se você tivesse que matar seu cachorro de estimação. Quem cria cachorro aí, né? Esse grau de afetividade que tem hoje com o cachorro, seu gato. Já pensou se Deus mandasse você sacrificar seu bicho de estimação? Você ter que trazer aqui para o pastor, cortar o pescoço, você ficar vendo o bicho morrer? Mas é exatamente isso mesmo que vocês precisam entender. Porque começaram a fabricar sacrifício que não custava nada para Deus. Porque ao invés de eu trazer o bicho, eu usava de uma prerrogativa que a lei deu. Se você morasse longe demais, você podia comprar o bicho já no templo. Então começaram a vender o bicho no templo. Você vinha andando, meu irmão, de boa, sem trazer bicho, sem nada. Chegava lá, já tinha um bicho na porta do templo, com um carimbo de aprovação pelo sacerdote. Aquele não tinha erro, entendeu? Você podia levar, que não ia ter trabalho de voltar de novo para cá, porque o sacerdote examinava o sacrifício. Se ele olhasse que o bicho tinha defeito, você perdeu a sua viagem, perdeu o seu bicho, perdeu tudo. Mas já tinha um com selo do Imetro na porta do templo. Já era um convênio lá dentro com um sacerdote, com um cambista, e já tinha, mas eu vim de outro lugar, a moeda era outra, não se preocupe, meu irmão, já tinha gente para trocar o dinheiro, eu vim com dólar, o cara trocava em real na porta do templo, na hora, e você comprava o bicho, que você nunca viu, apresentava ali, meu irmão, o sacerdote tampava o pau no bicho, e você caía fora, está tudo resolvido diante de Deus. Tudo resolvido o quê, irmãos? Olha onde essa história vai dar. O sacrifício de Jesus significa o que para você, irmãos? Porque tem pessoas que o sacrifício de Jesus para ele é a morte de um desconhecido. Morte de desconhecido não tem valor nenhum, irmãos. Me perdoe a verdade, mas é isso. No dia que o sacrifício de Jesus for alguma coisa para você, no dia que Jesus for alguém importante para você, for alguém que significa alguma coisa para você, você aí vai ser capaz de sentir a morte dele. Você vai entender o valor da morte dele. Você vai compreender o valor do sangue dele sobre a sua vida. Mas quem não tem intimidade com o rei, quem não anda na presença do rei, quem não está na casa do rei, o sacrifício vale de quê? Nada. O que é que Jesus significa para mim e para você? O que é que a presença dele significa para mim e para você? Essa é a grande verdade do Evangelho. Agora vamos jejuar. Não comam nada durante 3 dias, que eu vou entrar na presença do rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Ela entendeu o recado. Eu vou tomar uma atitude. Tem que ter jejum? Tem. Vai ter que ter oração? 3 dias sem comer e sem beber nada. Sacrifício. Vou procurar o rei, vou entrar na presença dele, e se tiver que morrer, eu vou morrer, mas não vou deixar de fazer o que Deus mandou. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Deus vai construindo a sua história sobre a face da terra, e algumas pessoas ele vai preparando como um luzeiro, como quem prepara um poste, vai construindo, mas chega uma hora que Deus vai dizer: agora chegou a hora de você brilhar. E eu quero saber, irmãos, quero que você examine a você mesmo, quero que o Espírito Santo de Deus, porque Deus tem trazido essa palavra para dizer a essa igreja,
nessa noite. Está chegando a hora da palavra dele, da promessa dele, do chamado dele se cumprir na vida de muita gente aqui. Chegou a sua hora de brilhar. Chegou a sua hora de cumprir aquilo que Deus já lhe disse um dia que ia fazer através da sua vida. Não espere a sentença chegar. Não espere o decreto chegar. Se antecipe. Busque intimidade com o Rei. Não viva a vida, irmãos, porque nós temos buscado muitas coisas desse mundo, temos nos sobrecarregado de ansiedade. E Jesus disse: tome cuidado, para que aquele dia vocês não sejam pegos de surpresa, sobrecarregados pelas coisas desse mundo. Porque, irmãos, temos dado o nosso melhor nos nossos estudos, temos dado o nosso melhor no nosso trabalho, mas para Deus, irmãos, será que temos oferecido o melhor? Isso não tem nada a ver com igreja não, irmão. Se você acha que é conversa de pastor, saia daqui, vá fazer a obra de Deus em outro lugar. Se acha que o problema de sua vida sou eu, vá para outro lugar. O problema é com você e com Deus. Eu só estou lhe advertindo nessa noite, porque se eu não fizer também o meu trabalho aqui hoje, o que Deus me chamou para fazer, depois Ele vai cobrar de mim também, a minha parte. E é com muito amor que eu lhe digo a verdade, porque eu poderia estar pregando algo para lhe emocionar nessa noite, poderia estar trazendo conceitos filosóficos aqui para você sair daqui radiante, que conheceu uma grande história. Mas o que eu quero de verdade é que você entenda como está a sua intimidade com o Rei. Porque tem coisas que você precisa fazer que outra pessoa não vai poder fazer no seu lugar. Tem uma obra para você fazer, tem um chamado para você cumprir. Mas eu não posso, pastor, eu estou muito ocupado. Não tem problema nenhum. Você não tem intimidade com o Rei? Não tenho não. Não estou entrando na presença do Rei já tem muito tempo. Se vocês não clamarem, meu irmão, as pedras vão clamar. Mas não pense você que rejeitando a voz do Rei, você vai manter a sua posição. Porque foi por isso que Vasti perdeu o seu reinado. Porque o Rei mandou chamar ela. E ela disse: eu não preciso mais obedecer ao Rei, já me tornei grande demais. A minha beleza, se ele perder a minha beleza, onde é que ele vai achar outra? Irmãos, tem muita beleza escondida por aí, porque quem capacita é Deus. Senhor, tira a minha vida. Por quê, meu filho? Qual foi o seu problema? Só sobrou eu. Você está enganado, rapaz. Eu estou lhe usando nesse tempo, mas tem um bocado na reserva aí que poderia estar no seu lugar. Muitos que não se corromperam, que não dobraram os joelhos a Baal, e que eu podia ter levantado como profeta no seu lugar. Então vamos começar resolvendo isso. Você não quer morrer? Vá lá e entrega logo o seu ministério, que você já vai ungir outro no seu lugar. Já começa assim. Não ia morrer? Não quer morrer? Não só tem você? Então já tem outro pronto para receber a unção que estava na sua vida. Vai lá, procura ele, já pode ungir ele no seu lugar, e depois eu lhe levo. Mas por agora, transfira ainda a unção, porque está cheio de gente, ainda tem um bocado de gente aí escondido, que eu guardei, preservei, para eu usar na hora que eu quiser. Está guardado, está na reserva. Está na reserva. Ah, meu irmão, porque no dia que eu sair, acaba a igreja, irmãos. No dia que, enquanto a igreja for de Deus, pode sair eu, pode sair você, pode sair todo mundo daqui. Deus manda alguém vir de outro país para pregar nessas baixadas aqui, e eu digo a você que uma semana essa igreja está cheia de novo, porque quem enche esse lugar, quem respalda esse lugar é Deus, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas também a que Ele fecha, ninguém abre. Entrando na presença do Rei. A carta chegou, vai matar todo mundo, vai morrer todo mundo. E agora vai fazer o quê? Só tem uma saída. Tem que entrar na presença do Rei. Não vamos esperar, irmãos, esse tempo. É tempo de entrarmos em intimidade na presença do Rei. Feche seus olhos, nós vamos estar orando. Deus.